Começa agora Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Uma conversa descontraída com convidados que têm o que dizer. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, muito obrigado por estar conosco neste episódio de estreia do nosso Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Para quem não me conhece, eu sou o professor Walter Coppi, idealizador da empresa de treinamento, consultoria e assessoria Doutor Imposto de Renda. Lançamos em 23 de dezembro de 2020 o primeiro podcast brasileiro com episódios regulares, semanais, falando de imposto de renda da pessoa física. É o podcast que você já conhece, Pílulas do Doutor Imposto de Renda, que nesta semana apresentou seu 103º episódio. E este novo podcast, o nosso Papo Cabeça, vai apresentar uma variação maior de temas e pretende, mensalmente, trazer convidados super especiais, tratando de temas sempre relevantes, especialmente para você que nos acompanha. E o tema deste episódio de lançamento é 100 anos do imposto de renda da pessoa física. E sem mais delongas, apresento o meu ilustre convidado. Cristóvão Barcelos da Nóbrega é auditor fiscal aposentado da Receita Federal, instituição em que trabalhou de 1970 a 2006. De 1978 até a sua aposentadoria em 2006, exerceu atividades vinculadas ao imposto de renda da pessoa física. Foram 14 anos na 7ª Região Fiscal, estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e 14 anos nos órgãos centrais. Pesquisa e estuda a evolução do imposto de renda há mais de 40 anos. Escreveu 2 livros sobre a trajetória do imposto de renda, 80 anos de imposto de renda no Brasil e História do Imposto de Renda no Brasil, um enfoque da pessoa física, ambos editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Foi o idealizador da opção Imposto de Renda Pessoa Física na página Memória da Receita Federal do Brasil e o redator do seu texto. Ministrou centenas de palestras em unidades da Receita Federal, faculdades, sindicatos e outros órgãos sobre a trajetória do imposto de renda, além de escrever artigos sobre esse tema. Foi pesquisador, roteirista, editor e diretor de 24 vídeos sobre história do imposto de renda, todos disponíveis no seu canal no YouTube. Deixei o link na descrição para que você conheça melhor o trabalho do nosso convidado. E além de todo esse currículo, tem um tópico muito especial. É meu amigo, foi meu chefe e quem me levou para o Grupo Nacional de Desenvolvimento e Testes dos aplicativos do Imposto de Renda da Pessoa Física, lá nos idos de 1997. Cristóvão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, obrigado, professor e amigo Walter. Nós trabalhamos muitos anos juntos no Imposto de Renda da Pessoa Física e foi com grande satisfação que eu recebi esse convite para essa nossa conversa, este bate-papo sobre a trajetória do Imposto de Renda que completou em 31 de dezembro de 2022 100 anos no Brasil. Eu sou um assíduo espectador da Pílula do Doutor Imposto de Renda, que está disponível toda terça-feira, e aprendo muito. Eu queria agradecer também às pessoas que estão vendo ou ouvindo esta entrevista. Espero que tenhamos momentos proveitosos e agradáveis. Cristóvão, muito obrigado pelas suas palavras iniciais, pelo carinho da sua audiência
com relação ao Pílulas, isso muito me honra. Hora de começar então o nosso bate-papo trazendo as perguntas que serão respondidas, enfim, as informações. Fique conosco que esse episódio tem muita coisa boa para você. Cristóvão, na sua visão, qual é a importância do imposto de renda? Walter, o Estado precisa de recursos para suas atividades primordiais, como educação, saúde, segurança, diplomacia, fisco, despesas com os poderes legislativo, executivo e judiciário. E de onde virão esses recursos? Vêm dos tributos. E nada mais justo que venham dos tributos diretos, como o imposto de renda e os impostos sobre o patrimônio, de forma que quem tem mais contribui com mais e siga o princípio constitucional da capacidade contributiva. E o imposto de renda é um tributo especialíssimo, é o tributo mais importante do Brasil. Se não vejamos, primeiro, desde 1975 é o tributo federal de maior arrecadação. Esse fato, por si só bastaria para mostrar a importância do imposto de renda para a sociedade. Segundo, é o tributo que mais pode, eu disse pode, fazer justiça fiscal e ajudar a diminuir a desigualdade social. Terceiro, é o imposto mais nacional e de interesse de todos os entes federativos. Com a edição da Emenda Constitucional 112 de outubro de 2021, a União ficou com 1% menos da arrecadação do imposto de renda que passou para os municípios. Hoje, o imposto de renda distribui 25,5% para os municípios, 21,5% para os estados e Distrito Federal. E ainda temos 3% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a União fica hoje com 50%. Ou seja, é o tributo cuja arrecadação vai para os entes federativos. E quando a arrecadação do imposto de renda aumenta, aumenta também a participação dos estados, Distrito Federal e município. Você que está nos acompanhando, fique até o final. Você já percebeu que vem coisa muito boa por aí, quanto conteúdo, quanta informação útil. Cristóvão, antes de falarmos sobre os 100 anos do imposto de renda no Brasil, nos conte como surgiu o imposto de renda no mundo. A tributação sobre a renda houve pontualmente desde a antiguidade. Há registro de, na China, ter havido algo que lembre imposto de renda. A Constantino, na Roma Antiga, também tributou algo que lembra. E tivemos, no século XVI, no século XV, em Florença, a 10ª escalata, que era uma tributação progressiva sobre o imposto de renda. Mas a maior parte dos estudiosos, historiadores, entende que o marco zero do imposto de renda aconteceu no dia 9 de janeiro de 1799, porque a Grã-Bretanha estava ameaçada pela França e precisava angariar recursos para o financiamento da guerra. Foi quando o primeiro-ministro William Pitt resolveu instituir um imposto de renda como fonte de recursos. A reação da sociedade foi muito forte, e se não fosse a luta, a dedicação de Pitt e também o temor de enfrentar a poderosa França, o imposto de renda não teria sido instituído. Então, Pitt conseguiu demover as resistências da sociedade inglesa e na Câmara dos Comuns. E o imposto foi publicado em 9 de janeiro de 1799, que é considerado pela maioria dos estudiosos, como eu já disse, o marco zero do moderno imposto de renda. Tá? Depois, quando Napoleão foi derrotado em 18 de junho de 1815, o imposto foi suspenso. Por quê? Porque ele foi instituído só para o financiamento da guerra. O governo inglês quis várias vezes retornar a cobrança do imposto de renda. Não conseguiu. Só voltou a ser cobrado em 1942.
E depois vários países do mundo começaram a adotá-lo em função do bom resultado do imposto de renda britânico. Vocês notaram, se você gosta de história, se você gosta de contabilidade, de assuntos tributários, você percebeu que nós juntamos tudo aqui. Continue conosco, tem muita informação interessantíssima para você. E falando agora dos 100 anos do imposto de renda no Brasil, completados, como você disse na abertura, em 31 de dezembro de 2022. Eu gostaria de saber como foi essa implantação do imposto. Houve aceitação de cara? Foi tranquila? Ou, a exemplo do que ocorre hoje, também tinha gente que não queria pagar o novo imposto? Ô, Walter, a instituição do imposto de renda sofreu várias resistências. Tá? Nós tivemos, em 1843, a primeira tributação pontual sobre a renda no Brasil, que atingiu só os funcionários públicos, civis e militares. Foi uma tributação de emergência, porque a maior parte da arrecadação do Brasil Império vinha da importação. Em alguns anos, era mais de 2/3 do total arrecadado. E o porto que mais exportava para o Brasil era o Porto de Hamburgo. A maior parte da importação brasileira, em 1842, 43, vinha do Porto de Hamburgo. Houve um incêndio na cidade e as importações diminuíram e praticamente cessaram depois. Então, o governo imperial, nos primeiros anos de Dom Pedro II, instituiu um imposto provisório sobre os vencimentos dos funcionários públicos. Devia durar 2 anos, mas a reação foi tão grande que foi suspenso. Depois, na Guerra do Paraguai, foi criado um imposto sobre vencimentos para o financiamento da guerra. E durante todo o Brasil Império, houve tentativas de instituir imposto de renda, todas infrutíferas. No Brasil República, o primeiro-ministro da Fazenda, Rui Barbosa, foi um árduo defensor do imposto de renda, mas não logrou êxito. Tá? E o imposto de renda já vinha fazendo sucesso em vários países do mundo. E tentou-se, nos primeiros anos, nas primeiras décadas da República, instituí-lo no Brasil, mas a reação foi muito grande. As pessoas que entendiam que seriam os prováveis contribuintes faziam lobbies, faziam campanhas para não instituir o imposto de renda no Brasil. Finalmente, no final de 1922, o Antônio Carlos, que depois viria a ser presidente do Estado de Minas, que era assim o nome dado ao governador na época, ele era presidente da Comissão de Finanças e da Câmara dos Deputados. E o que ele fez? Ele resolveu instituir um artigo da Lei Orçamentária de 1923, o artigo 31, que instituía oficialmente o imposto de renda no Brasil. Como a lei orçamentária tinha que ser aprovada até final de 1922, isso dificultou as discussões. As discussões foram dificultadas por causa desse detalhe. E, com isso, ele conseguiu demover a resistência, conseguiu fazer com que o imposto de renda fosse aprovado. Apenas um artigo e 8 incisos da Lei Orçamentária de 1923, a Lei 4.625, instituiu o imposto de renda no Brasil. Tá? O presidente da época era, em 31 de dezembro de 1903, era o Arthur Bernardes, que foi eleito em 1º de março, mas só tomou posse em 15 de novembro, como era a regra então. E o que aconteceu? O presidente Arthur Bernardes, ele não teve participação na instituição do imposto de renda, mas ele aceitou de bom grado o novo tributo. Eu digo isso porque eu já vi várias matérias. As pessoas associam o seguinte: quando o imposto de renda foi instituído no Brasil? 31 de dezembro de 1922. Quem era o presidente? Arthur Bernardes. Então, dizem que o imposto de renda foi instituído por Arthur Bernardes, que não tem nenhum cabimento, ele não participou de nada, ele só aceitou o novo tributo. Agora, depois de implementado, ele deu os palpites. Hein? Disse que os ricos não estavam pagando, que só o trabalhador pagava, depois ele se envolveu com o imposto de renda. Mas, na criação, ele não teve participação. Maravilha! Quanta informação útil, quanta história, né? Quantos dados sobre o nascimento do nosso imposto de renda. E eu gosto bastante, Cristóvão, das abordagens
pitorescas, fatos curiosos do imposto de renda, e eu acho que dessa pergunta que faço agora vem alguma coisa nessa linha. Imposto de renda é assunto sério, sisudo. Eu, nas minhas palestras, entrevistas, vejo sempre aquele tratamento. Mas me conta essa história de que a primeira sede da administração central do imposto de renda teria sido instalada num parque de diversões? Como assim? Walter, essa história é bem curiosa. O imposto de renda, então, foi instituído em 31 de dezembro de 1922 e a lei, o artigo 31 dessa lei, tomou um cuidado de não implementar de imediato, porque era um imposto novo e complexo. Então, deu o prazo de 2 anos para o Poder Executivo preparar as instruções, modelos de lançamento, formulários, regulamentos, e ficou pronto no dia 4 de setembro de 1924, tá? Data do primeiro regulamento do imposto de renda no Brasil. E como o governo já queria logo angariar os recursos, já precisava de recursos, então o que fez? Deu um prazo para que o contribuinte entregasse a declaração até 11 de novembro de 1924, referente aos rendimentos recebidos em 1923. Lógico que não tinha tempo, tinha que escolher novos funcionários, locais, treinar os funcionários, treinar os contribuintes, explicar, e não tinha tempo. Conclusão, ele foi adiado o prazo de 11 de novembro para 11 de dezembro, de 11 de dezembro para 11 de janeiro, de 11 de janeiro para 11 de março, que foi o prazo final da entrega. E tinha outra preocupação. Vamos ter que arranjar locais para sediar as novas repartições. O Distrito Federal, então, Rio de Janeiro, teria a administração central, que se chamava Delegacia Geral do Imposto de Renda. Em cada estado, em cada capital do estado, tinha que ter uma delegacia fiscal. Então, o Rio de Janeiro teria o órgão central e o local, além de ser, na época, a cidade brasileira com maior população e a que teria maior quantidade de contribuintes. Então, cada estado conseguiu um local para abrigar a Delegacia Fiscal do Imposto de Renda. Normalmente, eles aproveitaram salas do Ministério da Fazenda no estado. No Rio de Janeiro, a situação é mais grave. Por quê? O Ministério da Fazenda funcionava, na época, na Avenida Passos, perto da Praça Tiradentes. E o prédio já estava totalmente lotado, não conseguiria receber repartição nenhuma. Então, foi descartada a possibilidade do imposto de renda ficar na sede do Ministério da Fazenda. E eles foram procurar um local. Aí lembraram que, em 1922, houve no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, por ser capital, uma grande comemoração do centenário da independência, que foi a Exposição Internacional, que funcionou de 7 de setembro de 1922 até o último pavilhão foi até início de julho de 1923. E os pavilhões foram desativados, ficaram lá. Então, eles pensaram, olha, o melhor local para receber a nova repartição do imposto de renda, a Delegacia Geral, que funcionava como órgão central e como órgão local, seria um pavilhão da antiga exposição. E chegaram à conclusão de que o pavilhão mais adequado é o que tinha a casa principal do parque de diversões. O parque de diversões, montanha-russa, trem fantasma, funcionava atrás, mas na frente tinha uma casa que era para jogatina, para dança. E eles falaram, isso aqui está desativado, tem os brinquedos lá, mas nós temos aqui a casa principal. E essa é que está mais adequada para receber a nova repartição do imposto de renda. E foi o local escolhido. O curioso que eles decidiram que ficaria lá provisoriamente. O provisoriamente durou 15 anos. E outra curiosidade, a Delegacia Geral nunca se referiu ao local como antigo Parque de Diversões. Dizia que era em frente à Santa Casa de Misericórdia, que era em frente, eram 50 metros de frente. Acontece que a imprensa só se referiu ao local como antigo Parque de Diversões, que era como as pessoas conheciam o local. História muito boa. E quando você fala do provisório, eu lembro de uma contribuição que nós tivemos aí, que por culpa da letra P, né? P tanto significa provisória como pode significar
permanente e acabou durando também mais do que deveria essa provisoriedade. Você nos falou há pouco, Cristóvão, das dificuldades enfrentadas na implantação do imposto de renda. E como foi a arrecadação nos primeiros anos? Ô, Walter, a arrecadação começou tímida, mas antes de 1922 havia tributação pontual sobre dividendos, lucros, vencimentos. E o que aconteceu é que, mesmo com uma arrecadação pequena em relação à receita tributária total, era maior do que o que se arrecadava antes com as tributações pontuais sobre a renda. Tá? Então, ele começou, para ter uma ideia, no primeiro ano de arrecadação, que foi 1924, o imposto de renda estreou em quarto lugar, quando nós tínhamos 5 impostos. Primeiro é o imposto de importação, com mais de 50% da arrecadação. Tá? Segundo, ficou o imposto de consumo, que em 1965 foi transformado no Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Tá? Em terceiro, o imposto do selo, que foi extinto também em 1965, transformado no Imposto sobre Operações Financeiras. O imposto de selo incidia sobre atos cartorários, sobre certidões, e o IOF o substituiu. E em quarto que ficou o imposto de renda, só ficou na frente do imposto sobre loterias. Mas, paulatinamente, a arrecadação foi aumentando, e por quê? Havia também muitas restrições, muitos lobbies para não pagar imposto de renda. Para você ter uma ideia, havia no início as campanhas salário não é renda e capital não é renda. Eu digo até brincando, se todos os pedidos de isenção do imposto de renda da pessoa física fossem atendidos, não haveria rendimento tributável, porque foram tantos pedidos que, logicamente, não podiam ser atendidos. Então, essas campanhas vigoraram durante os 15 anos. O salário não é renda e capital não é renda. Os capitalistas entendiam que o imposto de renda devia ser só sobre trabalho. E quem tinha rendimento do trabalho entendia que o imposto de renda era só sobre capital. Mas depois foi aumentando até atingir o primeiro lugar. Qualquer semelhança com os dias atuais, né, não é mera coincidência. E a próxima pergunta que faço é até uma curiosidade minha. Hoje o imposto de renda está lá na nossa Constituição Federal, artigo 153, inciso 3º, como sendo um imposto de competência privativa da União. A minha pergunta é: foi sempre assim? Ô, Walter, obrigado pela pergunta, porque esse é um assunto que eu até esqueço de comentar, que é uma curiosidade, todo mundo associa o imposto de renda à União. Né? O imposto de renda teve um pequeno período de sua existência que também foi municipal. Se não, vejamos. A primeira Constituição nossa, a do Império de 1824, não discriminava os tributos, não. A primeira discriminação de tributos aconteceu na Constituição de 1891, que relacionava os tributos de competência da União e do Estado. A curiosidade que a Constituição Republicana de 1891 não atribuía tributo para o município. O Estado é que devia fornecer os recursos para que os municípios conseguissem administrar e tivessem autonomia. Então, não havia, na Constituição de 1891, imposto de atribuição dos municípios. Em 1934, aí, a Constituição já estabeleceu os impostos, os tributos para todos os entes federativos. O imposto de renda estreou na Constituição de 1934. Por quê? Porque nas duas constituições anteriores não havia sido instituído. E, curiosamente, a Carta de 1934 dispunha que o rendimento, a renda do aluguel, que seria a renda dos imóveis, tanto rurais como urbanos, todas as rendas dos imóveis, como aluguéis, seriam do município. Então, a União ficou com a atribuição do imposto de renda, exceto quando fosse renda de imóvel. Que a renda de imóvel, quem cobrava, administrava, fiscalizava, recebia os municípios. Não deu certo. Não deu certo porque houve uma confusão, os municípios não estavam aparelhados para fazer esse trabalho, e na carta seguinte, de 1937, voltou
toda a renda voltou para a atribuição da União. O que acontece é o seguinte, é que a renda dos imóveis, que era antiga a Cédula E, voltaram para a União. Então, a partir de 1937, todo o imposto de renda foi exclusivamente da União. Mas tem essa curiosidade que, durante 3 anos, uma pequena parte ficou como atribuição dos municípios. Interessante. Eu próprio não tinha assim, embora eu tenha acompanhado todo o material que você já produziu, publicou, etc., realmente não lembrava desse fato. E como eu disse há pouco, eu gosto bastante dos fatos inusitados e pitorescos do imposto de renda. Sim, eles existem. Imposto de renda é coisa séria, mas tem coisa engraçada aí no meio da história. E eu faço a pergunta, seria o imposto de renda um tributo machista? Que história é essa que mulher não podia fiscalizar imposto de renda? Essa é outra curiosidade. A mulher tinha restrições no imposto de renda, como tinha muitas restrições na sociedade. Só em 1933 pôde votar. Nós, em 1932, uma curiosidade, quando havia declaração de separado, né, homem e mulher declaravam separado, cada um com seus rendimentos, só o homem poderia deduzir dependente. E o que aconteceu? Em 1952, quem fazia a fiscalização do imposto de renda era o contador. Contador era um cargo que existia no Departamento do Imposto de Renda e tinha essa atribuição da fiscalização desse imposto. E houve um concurso para abrir novas vagas para contador do Imposto de Renda. E o ministro Souza Costa, que foi o ministro da Fazenda que mais tempo ficou à frente da pasta, ele preparou uma exposição de motivos para o presidente Getúlio Vargas, informando que o cargo só devia ser preenchido por pessoas do sexo masculino. E vêm os argumentos, porque uma das atribuições, a principal atribuição da fiscalização, é visitar os estabelecimentos dos contribuintes, é ter contato com os contribuintes, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E ele entendia que as mulheres não estavam preparadas e poderiam ser motivo de a chacota nos estabelecimentos, ela ficaria muito isolada, sem proteção. Então, entendia que essa atribuição de fiscalização do imposto de renda, sobretudo de pessoa jurídica, era exclusiva do sexo masculino. E o presidente Getúlio Vargas concordou, e a mulher só começou a fiscalizar imposto de renda na segunda metade da década de 1950. Até então, o cargo era exclusivamente masculino. Fato pitoresco e interessante. Tem uma parte do imposto de renda que o contribuinte gosta muito, adora. É aquela que reduz a base de cálculo e, consequentemente, reduz o imposto. São as deduções. Pergunto, quais as deduções mais antigas do nosso imposto de renda? Walter, antes de responder a sua pergunta, vou só fazer um lembrete. Antes do advento da Lei 7.713, de 1988, havia uma diferença entre dedução e abatimento. Dedução era despesa vinculada com rendimento, tipo contribuição previdenciária. Abatimento não tinha vínculo com o rendimento, tipo dependentes, despesas com instrução, alimentação. Então, havia uma diferença. Hoje, tudo é chamado de dedução. Não há diferença. Nós temos as deduções de contribuições sociais, previdenciárias, que está vinculado com o tipo de rendimento. Tem outras que não têm. Então, nessa história do imposto de renda, a dedução mais antiga é a de dependentes, que existe ininterruptamente desde 1926. Agora, lembrando que, em alguns anos em que houve o modelo simplificado, substituiu todas as deduções, inclusive dependentes. Mas quem optava pelo completo, por deduções legais, tem sempre a dedução dependente. Outra que teve muita incidência foi a pensão alimentícia, que, desde 1942, é aceita ininterruptamente. Tá? Em terceiro lugar, nós temos os médicos e dentistas, que existe desde 1948. Tá? Essas são as três com maior incidência nos 100 anos de imposto de renda.
Bacana, hein? Você que faz a sua declaração, daqui a pouco teremos o início do prazo de entrega, deve começar em 1º de março. Você sabia dessas peculiaridades do imposto de renda? Tem muito mais, continue conosco. Mais um fato que classifico como pitoresco. Que história era essa de solteiro pagar mais imposto de renda? Se essa moda volta. Walter, vamos voltar então para o início da década de 1940. Tá? O Brasil era um país muito pouco povoado, e nessa época, como hoje, a prole, a maior parte de filhos, era justamente de quem não tinha condições de criá-los. E então o governo sentiu o seguinte: olha, o que acontece é que as pessoas que são contribuintes do imposto de renda têm condições de criar e educar melhor o filho, ter mais recursos. E são essas pessoas que têm poucos filhos. E justamente quem não tem recursos é que tem demais. Então, baseado numa lei italiana, resolveu instituir um adicional para quem fosse solteiro ou viúvo sem filho. A rigor, não era só o solteiro que contribuía, mas o solteiro é que tinha a maior alíquota, 15%. Então, ficou conhecido na história como imposto de renda de solteiro. Mas um viúvo sem filho, um casal mais de 25 filhos também contribuía. Só que a alíquota maior era do solteiro. E ficou assim conhecido, foi muito comentado. O Ataúfo Alves fez até uma musiquinha sobre o imposto de renda de solteiro. Ataúfo Alves, autor de Mulata Assanhada, Amélia, Leva Meu Samba, fez até música sobre o solteiro. E vigorou de 1953 até 64. E durante todo esse período, as alíquotas não foram alteradas. Tá? Agora, eu vou contar uma curiosidade que isso tem que ser visto à luz da época. Né? No imposto de renda solteiro, a divisão do imposto de renda recebeu uma consulta, não foi uma consulta, um requerimento, um processo de uma contribuinte, uma mulher contribuinte do imposto de renda, ganhava bem e era solteira. Então, pela legislação, devia pagar o imposto de renda do solteiro, na alíquota maior de 15%. Ela não se conformou, porque ela disse que era solteiro porque nenhum homem a queria. Ela queria casar e ter filhos, mas ninguém a queria, nenhum homem a queria, então ela não achava justo ter que pagar o imposto de renda do solteiro. Ela entrou com o processo e, em primeira instância, a divisão do imposto de renda indeferiu o pedido. Ela não se conformou e recorreu. Na época, a segunda instância era o Conselho de Contribuintes. E o que acontece? O Conselho de Contribuintes deferiu e concordou com o pedido dela. Achou que ela não devia pagar imposto de renda solteiro porque ela era solteira porque não porque quisesse, porque não tinha homem que a queria casar com ela. Como não tinha homem que queria casar com ela, ela não achava justo pagar e ganhou. Foi um fato que, na época, deu algumas matérias no jornal e depois eu consegui até a decisão do Supremo, tá? do Conselho de Contribuintes. Hoje daria notícias, daria entrevistas, enfim, também daria muita repercussão, porque é um fato muito curioso. A próxima pergunta é objetiva. O imposto de renda já foi imposto de guerra? Walter, em agosto de 1942, submarinos alemães afundaram navios da Marinha Mercante do Brasil. E, com isso, o Brasil entrou na Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra, veio a pergunta de sempre. E os recursos para financiar a participação do imposto de renda do Brasil na Segunda Guerra? E foi o imposto de renda lembrado. Então, o governo criou subscrição compulsória do contribuinte do imposto de renda. Havia também subscrição voluntária. Então, todo contribuinte do imposto de renda, tanto física como jurídica, deviam pagar, a partir de 1943, um empréstimo compulsório, que era igual ao valor do imposto devido na declaração. Então, por exemplo, o contribuinte pessoa física apurou na declaração 5 mil cruzeiros de imposto de renda, ele devia pagar outros 5 mil cruzeiros a título de
empréstimo compulsório para subscrição compulsória da guerra. Tá? Funcionou até o final da guerra e tivemos até umas consultas também interessantes. Vou citar só uma aqui. Teve pessoas que viviam no Brasil e eram alemães. Tinham vindo para o Brasil, porque a família atrás, essa consulta veio de Santa Catarina, da Delegacia Fiscal de Santa Catarina. Esses contribuintes alemães que viviam no Brasil e eram contribuintes do imposto de renda não queriam pagar o empréstimo compulsório, porque diziam que estavam financiando a guerra contra seu país, mas eles viviam no Brasil. O imposto de renda não aceitou e cobrou desse da mesma forma que cobrava do outro. Inclusive, alguns foram até enquadrados no DOPS. Isso também foi muito comentado na época do início da subscrição compulsória do imposto de renda de emergência para o contribuinte do imposto de renda. Desculpas criativas para não pagar imposto existiam desde sempre. Essa foi uma, bem interessante. Mais uma pergunta curiosa. É verdade que só podia viajar ao exterior quem estava quite com imposto de renda? Bem, esse aqui também foi uma medida que aconteceu também no início da década de 1940 e 1942, porque na época só viajava ao exterior quem tinha certas condições financeiras. Não era comum um brasileiro ir para o exterior. Então, viram o seguinte, olha, vamos exigir, foi a primeira certidão negativa do imposto de renda, vamos exigir quitação do imposto de renda para quem viajar ao exterior. E mesmo quem estivesse desobrigado a apresentar a declaração e a pagar imposto de renda, tinha que ter uma declaração do imposto de renda. Então, a ideia qual que é? Já que são poucos os que viajariam ao exterior sem ser obrigado a pagar imposto de renda, tinha que ter quitação. Então, na hora de tirar passaporte, tinha que mostrar a quitação com imposto de renda. Tá? E não só apresentando declaração, como pagando. Não podia, pagando as cotas que devia. E isso durou bastante tempo, porque no início não houve muita reclamação, muita balbúrdia, mas só que com o passar dos anos, a quantidade de brasileiros que viajavam ao exterior foi aumentando. E na década de 1960 causou muito transtorno. Por exemplo, depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 58 e 62, muitos clubes brasileiros viajaram para o exterior. E na hora de viajar, foram tirar jogadores, iam tirar passaporte, e o que acontecia? Não estava quente com o imposto de renda. Isso aconteceu com craques renomados de seleção, aí teve que entrar de última hora, fazer uma declaração, pagar para poder viajar. Até a Miss Brasil, que em 1966 foi concorrer nos Estados Unidos ao concurso de Miss Universo, foi barrada, porque não estava quente com o imposto de renda. E vigorou até 28 de fevereiro de 1970, quando foi extinta essa obrigação. A Miss Brasil não disse, você sabe com quem está falando? Porque acho que já existia isso nessa época também, né? Como o imposto de renda se tornou o tributo de maior arrecadação federal? Bem, essa pergunta é eu acho das mais importantes na história do imposto de renda, porque, como nós vimos, o imposto de renda começou com uma arrecadação tímida e foi paulatinamente aumentando. Bem, como foi dito também, durante um certo período da nossa história, os tributos aduaneiros respondiam por mais de 2/3 da arrecadação federal. Tá? Na década de 1930, sobretudo na segunda metade, houve uma crise mundial que afetou o comércio exterior, e, com isso, as importações brasileiras diminuíram. E, diminuindo a importação, a arrecadação do imposto de importação também diminuiu. Em 1938, o presidente Getúlio Vargas, para incentivar a indústria brasileira, criou uma série de barreiras alfandegárias e, com isso, diminuiu a importação e diminuiu a arrecadação do imposto de importação. Aí o governo ficou preocupadíssimo. Olha, nós estamos perdendo a receita de nosso mais importante tributo. E o que vamos fazer? Então, eles verificaram que onde podia aumentar a arrecadação e tinha um espaço imenso, era imposto de renda. E vamos lembrar que nós estávamos no Estado Novo, um regime de exceção.
O Estado Novo vigorou no Brasil de 10 de novembro de 1937 até 29 de outubro de 1945. O Congresso foi dissolvido, o presidente da República tinha altos poderes, nomeou interventores nos estados e, então, ele nomeou uma comissão de reorganização do imposto de renda com amplos poderes, desde que aumentasse a arrecadação. Ele queria aumentar a arrecadação porque tinha que compensar. A perda foi muito grande. Era algo como se o governo perdesse, em 3, 4 anos, 30% da sua receita. Perdeu com o imposto de importação. Então, tinha que compensar. O governo tinha compromissos orçamentários. Foi aí que todos os entraves, todas as barreiras que havia na fiscalização do imposto de renda foram encerradas, foram suplementadas. Então, vamos ver. Era proibido o fiscal exigir livro de fiscalização, livro de contábeis do contribuinte, que era uma proibição que vinha dos artigos 17 e 18 do Código Comercial vigente de 1850. Foi suspenso. Eles criaram concursos para os funcionários do imposto de renda, criaram o cadastro, fizeram uma série de inovações para que tivesse maior adequação do imposto de renda e melhorasse a arrecadação. E foi um sucesso. Em 4 anos, o imposto de renda passou de 10% da arrecadação federal a 28%. E, em 1944, atingiu o primeiro lugar. De 1944 até 74, o imposto de renda dividiu a liderança com o imposto de consumo, atual IPI. E, desde 1975, é soberano na arrecadação federal. Bacana, quanta informação e tem muito mais ainda. Fique conosco, acompanhe, ouça ou assista até o fim. Cristóvão, todo mundo gosta de um desconto, de uma oferta. É verdade que quem pagava imposto de renda antecipadamente pagava menos? Do exercício de 1958 até o de 74, havia um desconto para quem pagasse antecipadamente. Mas vamos entender, nesse período vigorou o lançamento por declaração. Ou seja, lançamento por declaração. O contribuinte apresentava a declaração, entregava para a repartição e esperava algum tempo, alguns meses, para que a repartição revisasse e fizesse o lançamento. Esse lançamento ocorria, variou muito, mas ocorria normalmente em agosto, setembro, outubro. Então, de 1948 até 74, o contribuinte que pagasse antecipadamente podia ser em janeiro, fevereiro, março ou abril, mas geralmente ia até março. E tinha um desconto. O desconto era maior em janeiro, era depois um pouco menor em fevereiro e menor ainda em março. Se houvesse algum erro no pagamento, era feito depois o acréscimo. E se pagasse a mais, teria a compensação. Vigorou durante muito tempo, alguns contribuintes, poucos, usaram esse artifício, a maior parte preferia pagar depois, quando recebesse a notificação. Muito bom, muita informação útil para você que até trabalha no dia a dia do imposto de renda, mas na situação dele hoje é muito gostoso saber um pouco da história, o que aconteceu até chegarmos ao que nós temos hoje, tudo digital. Daqui a pouco a gente fala disso também. Uma pergunta objetiva, Cristóvão: como surgiu a declaração de bens? A declaração de bens foi instituída em 1962 e passou a vigorar a partir de 1963. Tá? Durante um tempo, ela fazia parte da declaração e depois recebeu até um anexo próprio. Tá? Agora, vou dizer uma curiosidade que aconteceu quando eu chefiava as malhas do imposto de renda e a verificação das declarações na 7ª região fiscal, isto é, estados do Rio e do Espírito Santo. Tá? Nós examinávamos todas as declarações na chamada verificação preliminar, que era uma verificação feita antes do processamento, e depois algumas declarações caíam em malha. Tá? E houve, então, no início de 1980, acho que foi 81, 82, por aí, um contribuinte que resolveu discriminar todos os bens que ele tinha em 31 de dezembro do ano, na época chamava ano base.
Então, colocava roupas íntimas, talher, é, 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 sapatos, roupas de cama, de mesa, ele colocou tudo na casa. Tinham várias páginas, eram mais de 30 páginas detalhando, nós não conseguimos identificar o motivo disso. Aí, muitas pessoas perguntaram, mas ele está errado. Não, se nós notarmos o seguinte, a Receita Federal baixa todo ano as instruções de obrigatoriedade de informar os bens. Está em vigor o disposto na Lei 9.250 de 1995, ou seja, diz todos imóveis, veículos automotores, embarcações, aeronaves têm que ser informados independentemente do valor. Os outros bens só devem ser informados se tiver um valor superior a R$5.000. Está em vigor até hoje. Mas a lei nunca impediu um contribuinte de informar bem de valor inferior a 5.000. Pode formar. O caso de... Tem muita gente que eu vejo declaração de forma linha telefônica, quando era obrigado, tinha valor. Aí a pessoa aproveita os dados da declaração anterior e vai mantendo a linha telefônica. Então, errado ele não estava, mas era um caso sui generis. Né? Um caso sui generis, essa declaração rondou vários lugares, o pessoal... Aí nós fizemos assim, vamos ver no ano anterior. No ano anterior, ele não tinha informado. Ele apresentou a declaração, mas informou, e ele exagerou um pouco. Ele informou muito bem que não era obrigatório, mas não essa quantidade. A quantidade de roupa íntima, ele colocava a roupa, todas as roupas que ele tinha, quantos sapatos, quantas calças, detalhava. E depois, nem me lembro, que depois eu mudei de área, nem me lembro se no ano seguinte repetiu. Na época, não havia programa. Então, quando você tinha que fazer o detalhamento dos bens, era na mão, era manual, ou uma máquina de escrever. Ele não podia recuperar os dados. Então, é só uma curiosidade da declaração de bens que, por incrível que pareça, ele não está errado. Não está errado. A legislação não impede que ele informe bem inferior a 5.000. Só obriga a informar se for superior a 5.000. Mas inferior, informa quem quiser. A minha leitura é que esse contribuinte estava bravo com o fisco, com a exigência, e fez isso, né? É aquele caso, você pede, o pagamento tem que ser em dinheiro, é um valor alto, ele vai lá com uma Kombi cheia de moeda, é dinheiro, mas é uma forma de demonstrar que você não está gostando muito de fazer aquilo. Mais uma pergunta interessante, tributação. Como surgiu a tributação simplificada? A tributação simplificada surgiu em 1976, né? E, para tanto, tinha que ter um formulário próprio, aí foi criado. Interessante que até 75 havia um único formulário de declaração. Nós tivemos dois formulários, em 1924 e 25. De 26 até 75 foi formulário único para todos os contribuintes. Em 76, com a instituição da tributação simplificada, foi necessário um formulário típico, né? Que recebeu a cor verde e ficou assim até o final, e a cor azul ficou o outro modelo, que era chamado de completo, tá? Hoje, por deduções legais. Pois bem, funcionou a simplificada até 89. Depois retornou em 96 e existe até hoje. O objetivo inicial da declaração simplificada é facilitar o cumprimento, de início era do rendimento do trabalho, que tinha um desconto simplificado que no primeiro ano foi de 25%, depois passou para 20%. E esse desconto simplificado substituía, no início, não substituía toda a dedução, não, substituía a maior parte, mas tipo dependente ficava à parte, pensão alimentícia à parte. E vigorou, como eu disse, no primeiro ano com 25%, depois para 20%. Mas o desconto simplificado tinha um limite. Não podia deduzir 20% de tudo que recebesse. Então, era mais interessado para quem tinha rendimento do trabalho e um valor menor. Ela voltou em 1996 em outras condições, tá? E existe até hoje. A ideia é facilitar o preenchimento e a entrega da declaração. E esse objetivo foi alcançado. Muito interessante. Informações interessantes, uma atrás da outra. Esse é o propósito do nosso Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Em cada episódio, um assunto que vai te trazer informação nova e útil.
Cristóvão, a gente, hoje em dia, a imprensa adora chamar a Receita Federal ou o Imposto de Renda especificamente de leão. As manchetes que a gente vê nesse período é chegando a hora de acertar as contas com o leão, enfim. Como surgiu a figura do leão representando o imposto de renda da pessoa física? Nas décadas de 1970 e 80, a Receita Federal, tal como outros órgãos federais, dispunha de uma verba para campanha publicitária. Hoje há mais pouco, bem menor, então a verba era muito grande. E na Receita Federal, o grande usuário dessa verba era o imposto de renda da pessoa física. E então, todo ano, a Receita Federal informava para os contribuintes dados básicos, informações básicas sobre quem é obrigado a apresentar, quais são os modelos de declaração, o pagamento, e havia uma agência de publicidade contratada pela Receita. No final de 1979, a agência de publicidade contratada pela Receita Federal era a DPZ. Quando, então, o secretário da Receita, da época, o Dornelles, solicitou à DPZ que queria, para a campanha do Programa Imposto de Renda, o PIR, de 1980, algo novo que não ficasse só naquele quem está obrigado a declarar, prazo de entrega, modelo, queria, então, mais informações. E quem ficou encarregado dessa atividade foi o publicitário Neil Ferreira. Ele já faleceu. Ele ferrou e então ele pensou, vamos ver, resolveu instituir o leão como símbolo da campanha publicitária para o Programa Imposto de Renda de 1980, com as divulgações básicas e informações que os contribuintes precisavam ter sobre o imposto de renda. E, de início, quando foi lançada a campanha, na Receita Federal, houve avaliações contraditórias. Uns achavam que a Receita não podia associar tema tão sério como imposto de renda com um felino. Houve resistência. Outros acharam que não, que seria bom ver como está. O secretário da época, Dornelles, bancou e resolveu falar: vamos ver o que vai dar. Então, foi lançada a campanha, só que teve uma curiosidade. Primeiro, na hora que foi lançada a campanha, quando estava pronto para lançar, eles descobriram que o leão não era leão, era leoa. E, como tal, não tinha juba. E a juba era fundamental, importante, para mostrar justamente a preponderância, a imponência do leão. Então, tiveram que contratar, arranjar um leão num circo para fazer de novo a propaganda. E saiu. E saiu e foi um sucesso absoluto. O interessante é que o leão chegou aos dicionários. Eles estão nos dicionários sempre associando o leão ao imposto de renda pessoa física. Não associa o leão à Receita Federal. Ele é associado pela pessoa física. Fez sucesso, foi muito grande aceitação, que aí a Receita Federal ficou usando o leão durante o período do contrato com a DPZ, que foi justamente na década de 1980. Depois o contrato acabou, e em 91 a Receita Federal substituiu o leão por um coro de artistas, que não fez sucesso. Durou só um ano e depois foi suspenso. Hoje a Receita usa pouco a figura do leão, mas está na mente, na comunicação dos contribuintes, da imprensa, que só se refere ao imposto de renda como leão. E ficou. Foi um grande sucesso. Vou contar outra curiosidade. Há pouco tempo, ano passado, eu vi uma série da HBO, eu acho que é da HBO, chamada 30 Segundos, que é o tempo que dura um comercial. É sobre comercial da televisão. E lá por 30 minutos do episódio 1, o Dualib é o D da DPZ. Tá? Ele fez um comentário, uma divulgação que é totalmente desconhecida na Receita Federal. Por quê? A versão que nós sabemos que o leão foi escolhido pelas suas características, que é o rei dos animais, é leal, só ataca se for provocado. É essa versão. Ele disse que o Neo Ferreira, que já faleceu, não dá para comprovar, era socialista e escolheu o leão
para dizer que come a carne do contribuinte. Ele deu outra interpretação, que é totalmente desconhecida, mas está lá. O Dua Lipa é o D da DPZ, que foi a agência, que era a agência contratada pela Receita. Então, tem essa particularidade que ninguém na Receita conhece, pelo menos essa versão, mas foi dita por um dos donos da agência de propaganda da época. Muito interessante, mas a verdade é que, usando um jargão popular, leão, para representar o imposto de renda da pessoa física, pegou. Todo mundo realmente usa e a imprensa não deixa ou não nos deixa esquecer dessa figura. E já que falamos de leão, como surgiu o carnê-leão e o porquê desse nome? O carnê-leão surgiu na mesma época em que o leão foi divulgado na mídia, nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão. E surgiu o ato legal do final de 1979, que dispõe o seguinte: até então, alguns contribuintes estavam sujeitos à antecipação do imposto retido na fonte, mas tinha rendimento de pessoa física, de aluguéis, de pensão, que não estavam sujeitos. Então, para reparar e dar um tratamento igual, foi instituído um recolhimento complementar obrigatório, regulamento obrigatório, que começou a vigorar em janeiro de 1980. Inicialmente, esse recolhimento era obrigatório, o termo era recolhimento trimestral obrigatório para quem se enquadrasse naquelas condições. Então, os contribuintes que tiveram rendimento de pessoa física, de aluguéis, pessoa física superior a um certo limite, era obrigado também a antecipar o imposto trimestralmente. Os rendimentos de janeiro, fevereiro e março deviam ser pagos, recolhidos em abril, até final de abril. E a Receita Federal precisava divulgar aos contribuintes a nova obrigação trimestral. Então, pensou, vamos mandar uns folhetos para esses possíveis contribuintes que eles têm que pagar agora um recolhimento obrigatório. E como o Leão estava fazendo muito sucesso, isso já era, o folheto era em abril de 1980, e o primeiro filme do Leão foi em janeiro de 1980. Então, como o Leão já fazia muito sucesso, ele associou o nome Leão. E como se pagava em 4 prestações anuais, assemelhava-se a um carnê. Então, ficou assim conhecido, um carnê-leão, que o contribuinte, durante o ano, 4 vezes ao ano, alguns contribuintes estão obrigados a recolher esse carnê para a Receita Federal. Então, ficou aí o carnê-leão. Depois passou para ser mensal, que é o que vigora até hoje, mas o nome ficou. Se você falar, já pagou o recolhimento obrigatório, as pessoas não vão saber o que se trata. Então, foi aquele jargão que pegou. O carnê-leão pegou e é assim conhecido até hoje. O recolhimento mensal obrigatório é uma terminologia que fica restrito só aos adeptos da área contábil e tributária. Exatamente. Já o outro recolhimento, que esse não é obrigatório, é o opcional, né? O imposto complementar, ele tinha um apelido que, por razões óbvias, a gente deixou de usar, né? O apelido dele era mensalão. Não sei porquê, mas não se usa mais esse nome, né, Cristóvão? Eu entrei na Receita lá em 1991. O que esse ano tem a ver com os programas de imposto de renda para computador? Esse foi um ano muito importante para a informática, para o imposto de renda. Foi o ano em que foi possível ao contribuinte, além de preencher a declaração em papel, ter também o computador. Foi muito importante. Os contribuintes de pessoa física e jurídica tiveram, então, a possibilidade de preencher a declaração. Como é que funcionava? Funcionava no disquete de 5 1/4. 5 1/4. O contribuinte preenchia no disquete, entregava o disquete depois com 2 vias, para, no início, era só na Receita. Entregava na Receita as 2 vias, a Receita Federal carimbava uma via e devolvia o contribuinte. E o disquete de 5 1/4 com uma das vias do recibo, continuavam. O interessante é que, nos 3 primeiros anos, a Receita Federal pedia para o contribuinte receber um disquete programa, tinha que entregar um disquete virgem. Acontece que muitos
não entregavam disquete virgem, entregavam disquete até com vírus, disquete com informação, e essa troca foi então suspensa. Também a Receita não sabia o que fazer com esse disquete aí. Então, nos primeiros anos, para receber o disquete programa, o contribuinte se dirigia a uma unidade da Receita Federal com um disquete que devia ser virgem e fazia a troca. E depois, para preencher a declaração, depois de preencher, ele entregava a declaração programa dentro de um disquete com as 2 vezes o recibo. Em 1996, já tivemos um grande avanço, que foi o disquete passou de 5 em 4 para 3,5. E também outro avanço, que até 1995 o programa era só para DOS. E em 96 foi instituído o programa para ambiente Windows. Tá? Ambiente Windows. E depois, em 2004, foi um programa Java para todos os sistemas operacionais. E de lá para cá, a Receita Federal só tem desenvolvido nessa parte de preenchimento e entrega da declaração por meio magnético e eletrônico também, que foi usado no caso do telefone, mas não teve a repercussão que teve do meio do computador. Então, como disse o Walter, ele entrou num ano muito importante para a Receita Federal, para a tecnologia. Hoje é impensável fazer declaração em papel, em formulário, pelo trabalho que dava. Eu calculo, uma vez calculei, essa declaração demorava dias. E a maior parte da declaração, com toda a tecnologia de hoje, se faz em minutos. Faz entrega, né? Faz entrega. Então, foi um avanço muito grande, é uma área em que a Receita Federal sempre esteve na frente. É uma área em que a Receita é bem respeitada, que os programas da Receita Federal, não só de imposto de renda, como outros, são facilitadores para o preenchimento e entrega e para o cumprimento da obrigação tributária acessória. Legal, você tocou no assunto de leve, mas eu quero saber mais detalhes. Ainda falando de forma de entrega, como funcionava a declaração de IRPF por telefone fixo? Fazendo essa pergunta, se você não tivesse frisado fixo, o pessoal ia pensar que era o celular. Mas era isso mesmo, era a declaração por telefone fixo mesmo, aquele velho, antigo telefone fixo. Ele foi instituído em 1997. Havia restrições. Só poucos contribuintes podiam entregar a declaração por meio do telefone fixo. Como é que funcionava? É aquela tradicional, o contribuinte discava o número e tinha uma voz que fazia pergunta. Era permitido usar a declaração por telefone fixo quem tivesse os bens em 31 de dezembro do ano calendário até R$20 mil. Para ter uma ideia, em 97 o salário mínimo era 120, 130, porque eu acho que houve 2, 3 salários mínimos do ano. Uma parte foi R$120, 130 e 136, se não me engano. O contribuinte, então, ia entregar a declaração, e uma voz perguntava: você tinha, em 31 de dezembro de 1996, bens superiores, o primeiro foi 99, então em 98. Você tinha, em 31 de dezembro de 1998, bens no valor superior a R$20 mil? Se sim, diz que 1. Se não, diz que 2. Se discasse 1, vinha a voz dizendo: como você não pode usar a declaração por telefone, utilize outro meio de preenchimento e entrega. A Receita Federal agradece a ligação. Se dissesse que não, que era inferior a R$20 mil, então ele podia continuar, e aí tínhamos as perguntas seguintes. Era simples, mas era bem restrito, né, para poucos contribuintes. Não tinha possibilidade de usar renda variável, ganho de capital, atividade rural, exterior, né, era só em determinadas situações. E funcionou assim durante algum tempo, né, até, deixa eu ver se eu me lembro, se eu tenho, até 2005. 2005 ou 2004, eu não me lembro aqui, não estou com papel. Até 2004, 2005 funcionou a declaração por telefone. Depois voltou, aí sim, com mais recursos, usando o tablet e o celular. Então, com muito mais recursos. Mas as primeiras eram por telefone fixo mesmo. O velho telefone fixo, durante alguns tempos, serviu como meio de preenchimento e entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. Muito interessante. E chegou a hora de falarmos agora sobre a tabela progressiva. Ela já foi indexada? E como estamos com ela congelada há mais de 7 anos, pergunto, a primeira faixa, ou seja, aquela
tributada a alíquota zero, ou melhor ainda, o valor sobre o qual não se paga imposto é o menor da história? Duas perguntas numa só, Cristóvão. Tá certo. Então, a tabela progressiva do Brasil, ele segue a tendência histórica dos países. É uma tradição que começou com 8%, foi subindo paulatinamente, e no Brasil ela teve um grande avanço depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o período em que as alíquotas foram maiores, maiores de todo o tempo. Para ter ideia, no mundo, a maior alíquota da tabela progressiva aconteceu no Reino Unido, de 1941 até 52, por causa da Segunda Guerra Mundial. Depois a guerra terminou, mas as dívidas eram tão grandes que continuou. Então, essa alíquota chegou a 98%. Mas lembrando que não era 98% sobre o rendimento bruto, porque temos deduções. Então, a alíquota incide sobre a base de cálculo. No Brasil, a alíquota maior aconteceu nos exercícios de 1963 e 65, que foi 65%. E ela já foi indexada em dois momentos. Nesse período, de 63 a 65, era indexada pelo salário mínimo. E depois, de 93 a 95, foi pelo FIR, Unidade Fiscal de Referência. Então, em dois momentos da nossa história, a tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física foi indexada. A indexação é sempre perigosa porque é um alimentador de inflação, mas também não se pode deixar que a inflação vai aumentando, aumentando. Tem inflação 10%, no ano 5%, tudo chegou a um ponto que tem uma inflação imensa e a tabela não é reajustada, que é o que acontece agora. Qual o quadro atual? Eu fiz um estudo para ver se o valor acima do qual as pessoas têm uma alíquota, que não seja zero, que é muito chamado pelas pessoas de isenção, e essa hoje é a menor da história do imposto de renda. Agora, vamos dizer que condições eu afirmo isso. Nós precisamos, para dizer que é a menor da história, ter um indexador. Tem um indexador. O ideal seria usar o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. Ocorre que o IPCA só começou a partir de 1980. Então, usando o IPCA, é a menor. Mas, de 1980 para cá, temos menos de 50 anos de história do imposto de renda. Então, uma grande parte ficaria fora. Então, eu usei para fazer esse trabalho o salário mínimo, tá? O salário mínimo, que foi instituído em 1940. Então, comparando esse valor, que é o valor mais baixo, o valor acima do qual a pessoa tem uma alíquota na base de cálculo, na apuração do imposto, nós temos hoje o menor valor em termos reais da história do imposto de renda. Não é um índice que agrade tudo, mas é o menor valor. O menor valor é em 2022. Agora, em 2023, como não teve reajuste e a nossa tabela progressiva do exercício de 2023 já é conhecida, vai ser igual à do ano passado, então podemos dizer que 2023 temos o menor valor em termos reais, que o menor valor era do ano passado, 2022. Então, é algo que precisa ser visto, está cada vez mais aumentando, diminuindo o percentual do valor mínimo da tabela em relação ao salário mínimo, está cada vez menor. Hoje nós estamos de 1,5. 1,5 é um valor que nunca a história, quer dizer, não é 1900, quem tem um rendimento mensal de 1.903 não vai pagar, porque já tem o do 20%, pode pagar e depois na declaração compensa. Vamos supor que quem ganha hoje os 3 mil, com certeza já paga 3 mil por mês, já está pagando imposto de renda, porque tira 20% de desconto simplificado, já está na faixa de ter algo a pagar, e que é muito pouco da nossa história. E considerando também, por outro lado, quem tem um rendimento tributável médio de 7 mil, se tirarmos 20%, já está na alíquota maior de 27,5%. Também é o menor valor da história. Nós nunca tivemos uma pessoa que ganhe 5, 6 salários mínimos e está na maior alíquota. Vai ter 6 mil, se tirar, vamos botar uns 7 mil por reserva, tirar as deduções, está na maior alíquota de 27,5%. Também é outro dado que nós nunca tivemos paralelo na história,
que não é um dado nada agradável, né, que mostra como o Brasil precisa rever a política de tabela progressiva. E outra coisa também importante, considerando que nem todos os rendimentos são tributáveis. A maior parte dos rendimentos de capital, a grande parte, não é tributável. Então, só entra na tabela progressiva quem tem rendimento sujeito à tributação, rendimento oferecido à tributação. Quem não tem, mesmo que seja tributação exclusiva na fonte, que tem aquelas alíquotas, porque no caso de renda fixa, varia de 15% a 22,5%, tudo isso, eles não estão na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Então, temos esse aspecto. É a tabela com valores reais o menor da história, temos história, que estão sujeitos ao imposto de renda, aquele que tem rendimento do trabalho, sujeito à tributação na declaração, com valores baixíssimos em termos históricos. E também considerando que o valor do mandato também está alto. Agora, nós temos que ver, se aumentar só a tabela, reajustar, diminui o problema. Mas a defasagem está muito grande mesmo. Se compararmos dos últimos 25, 30 anos, vamos ver que a defasagem na tabela precisaria de um reajuste muito grande. Aí via outro aspecto. Quando ele vai perder uma receita grande, mas tem que fazer um pouco de justiça nessa tabela progressiva. Eu tenho abordado em artigos, em publicações nas redes sociais, enfim, sempre que possível, que passou da hora dessa tabela ser reajustada com índices que reponham alguma coisa. Campanha política prometeu, mas a gente sabe a dificuldade, conforme você colocou, Cristóvão, que se eu abro mão de receita, eu tenho que mostrar uma outra origem para cobrir a chamada lei da responsabilidade fiscal, né? E sempre que a tabela fica congelada, como é a situação de hoje, significa um aumento disfarçado de carga tributária e, pior, recaindo sobre aquela camada da população que já paga mais tributo, que é o assalariado. Cristóvão, trago agora um assunto que tem a ver com o que estamos falando e que voltará à discussão neste ano: a reforma tributária, onde fala-se muito sobre lucros e dividendos, que atualmente não sofrem incidência do IRPF, em função da edição da Lei 9249, lá de 95. Como era a tributação de lucros e dividendos antes dessa lei? Essa pergunta é importantíssima, porque dos temas da reforma tributária, um dos assuntos mais discutidos, debatidos, é a tributação ou isenção de lucros e dividendos. E, quando eu leio trabalhos a respeito, a análise começa com a Lei 9.249, de 1995, que determinou a não incidência de lucros e dividendos no imposto de renda da pessoa física. E pouco se fala de como era antes. O máximo que fala é que tinha uma tributação exclusiva na fonte de 15%. Esse assunto é tão interessante que, no livro que está praticamente pronto, sobre os 100 anos do imposto de renda no Brasil, resolvi dedicar algumas páginas para explicar a tributação de lucros e dividendos antes de 1996. A tributação de lucros e dividendos, ao longo da história, variou muito. Antes da instituição do Imposto de Renda no Brasil, em 31 de dezembro de 1922, os lucros e dividendos eram, de vez em quando, tributados exclusivamente na fonte. A fonte pagadora retinha o imposto e recolhia o valor caixa do Tesouro sem participação do contribuinte de fato. Figurou assim antes de 1922. Quando o imposto de renda foi instituído, houve uma pressão muito grande, como já disse, do capital, também do salário. Havia a campanha Capital Não é Renda, que uns entendiam que lucros e dividendos não deviam estar sujeitos à tributação. Mas não conseguiram sucesso, não. Eram tributados. A forma de tributar lucros e dividendos, até 1995, mudou muito. Havia várias formas e vamos dizer as principais. Até
1989, os rendimentos tributáveis eram classificados em cédulas, que se denominavam pelas primeiras letras do alfabeto. Os lucros de dividendos sempre foram enquadrados na cédula F, tanto o lucro de dividendos sempre na cédula F. A tributação do lucro de dividendos não, na cédula F não tinha dedução, era o valor bruto. Era o valor bruto que era justamente tributável. Agora, uma particularidade: até 1995, o imposto devido na pessoa física era a soma do imposto proporcional com o imposto progressivo. Então, os rendimentos eram classificados em cédulas e para cada cédula apurava-se o rendimento líquido, que era o rendimento bruto menos dedução. E para cada cédula havia um percentual sobre o rendimento líquido, que era o chamado imposto cedular proporcional. Acabou em 1995. O imposto sobre lucro e dividendos não tinha imposto proporcional, mas também não tinha dedução. Então, na hora de apurar o imposto progressivo, porque até 65, o imposto devido era a soma do imposto cedular proporcional com o imposto progressivo. A partir de 66, começou a ser só o imposto progressivo e é o que funciona até hoje. Então, o imposto progressivo ele era só a tabela como existe hoje, não havia proporcionalidade como até o ano anterior. O lucro de dividendos, eles tinham várias formas de apurar. Até 65, uma parte era tributável na declaração e não havia muita exclusivamente na fonte. Nas décadas de 1970 e 80, aí que era muito difícil até apurar o grande capital, lucros e dividendos. Por quê? Porque havia várias opções, o contribuinte podia escolher, sobretudo na década de 1980, o contribuinte podia escolher se esse rendimento era oferecido à tributação na cédula F, podia ver se era mais interessante ser tributado somente na fonte, ou até tinha investimento até incentivado, até uma parte podia ser incentivada. Numa época que não havia declaração por computador, então o contribuinte tinha que fazer na mão os cálculos para saber a parte mais vantajosa. No livro do 100 anos, eu explico detalhadamente essa parte, dando inclusive exemplos para saber como era difícil calcular, mas era tributável. Era tributável. Havia isenção para determinadas situações e valores menores. Havia. Então, o contribuinte podia oferecer a tributação na cédula F e compensar o imposto retido na fonte. Toda vez que ele oferecia a tributação, tinha o direito de compensar a fonte. Ou podia considerar esse mesmo rendimento como tributação exclusiva. E tinha a opção de uma parte ser reincentivada e de uma parte que podia ser isento. Então, era um cálculo muito chato de fazer, sobretudo, como eu disse, porque era feito manualmente. Não havia programa para computador. Mas o que eu quero dizer é que era tributável. A isenção era exceção. Havia isenção, mas era exceção. Então, o que aconteceu a partir do advento da Lei 9.249/95, que a pessoa física deixou de ter a incidência de lucros e dividendos e ficou só na jurídica, sob a alegação de uma integração entre física e jurídica. Mas eu gosto de lembrar que, se nós compararmos com os países capitalistas mais conhecidos, os países da OCDE, são poucos que utilizam essa forma de não incidência na pessoa física e incidência só na jurídica. Tá? Então, no livro também do Serrano, esse assunto eu dediquei várias páginas, também eu faço os comentários, os argumentos favoráveis e contrários aos que defendem tributação só na jurídica e tributação só na física. Lembro que o Brasil está fora dos parâmetros da OCDE. O Brasil não faz parte da OCDE, mas quer fazer. E uma das condições para fazer parte é que resolva essa situação. Então, nós temos hoje pouquíssimos países do mundo que adotam esse modelo de tributar só na jurídica. A alegação na jurídica é que se tributa na jurídica por um percentual, uma alíquota muito elevada, que é de 34%, 25% da pessoa jurídica e 9% na contribuição social sobre o lucro líquido. O que tem que ser dito que esse é o percentual de quem apura pelo lucro real, que são as maiores empresas. Quem tem lucro presumido e simples tem outra forma de tributação. O que acontece, então? Uma empresa, vamos supor, que tem o lucro presumido e tem um faturamento de 100 mil, ele vai apurar uma alíquota de 32 sobre 100 mil, que dá 32 mil.
32 mil. Essa empresa sobre 32 mil vai apurar, então, o imposto de renda da pessoa jurídica e o contribuição social sobre o lucro líquido. Ocorre que essa empresa teve um lucro de 50 mil. Então, a diferença dos 50 mil sobre 32, que dá 18, não é tributado. Então, esse apenas tem vários exemplos, então não é tributado. Aí a pessoa pode dizer, mas o lucro presumido, o simples tem que ter mais incentivo por ser menores empresas, tudo bem, mas só que o contribuinte de pessoa física não tem esse incentivo. Então, o contribuinte de pessoa física tem um rendimento de trabalho de 7 mil, já está na alíquota mais elevada. Então, o que tem que ser visto é isso, dar um tratamento mais justo, mais justamente equilibrado. Não vai ser fácil, porque a resistência vai ser grande, mas o imposto de renda, como disse, faz também justiça fiscal. Tem que haver uma integração entre pessoa física e jurídica, tem que ter, mas de forma que não dê esse tratamento tão desigual. O rendimento sob a ótica do imposto de renda pode ter uma classificação de 3 partes. Primeiro, ele é tributado na declaração. Segundo, é tributado exclusivamente na fonte e aí incluindo a tributação definitiva de ganhos de capital. E terceiro, é isento e não tributável. Essas 3. Se nós somarmos os valores dessas 3 partes, vai dar o rendimento total. Então, os dados abertos da Receita Federal mostram que quem tem um rendimento mensal superior a 320 salários mínimos tem, na média, 70% de tudo que ganha como isento e não tributável. Ele só vai tributar 30%, ou seja, 30% que pode ser tributável na declaração, sujeito à tributação exclusiva ou tributação definitiva. Ao passo que um que ganha de 3 a 4 salários mínimos, ele tem como isento 10% de tudo que recebe. Esse quadro mostra como é injusto o nosso sistema tributário. Qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação com justiça fiscal e quer diminuir a desigualdade social não pode ficar insensível a um quadro como esse. Está certo que é compensação na jurídica, tem que ver a economia que não seja prejudicada, mas tem que ver o seguinte, eu pergunto, os países capitalistas mais conhecidos do mundo não adotam o sistema brasileiro de lucros e dividendos. Será que eles não estão preocupados com o emprego, não estão preocupados com o lucro? Alguém acha que Estados Unidos, os países da Europa, Japão, não estariam preocupados com o lucro? São os países que mais defendem o lucro e que têm um capitalismo muito mais avançado que o nosso. Então, é para refletir, é o caso para refletir, fazer uma tributação justa e que não prejudique a economia. Mas muitos argumentos usados aqui, não têm respaldo nos países capitalistas mais conhecidos. É só comparar com o que acontece na OCDE. Concordo plenamente, Cristóvão. País desenvolvido tem uma matriz tributária focada na renda e patrimônio e não na produção e consumo. Nós temos exatamente o inverso dos países que estão melhores do que nós. Aqui se tributa pouco renda e consumo, se tributa incoerentemente em termos de progressividade e aquela tributação indireta que trata os desiguais de forma igual é onde está a maior parte da nossa arrecadação. Realmente não é coisa simples. Eu gosto de usar uma frase que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então, lógico que não é algo simples, mas é preciso que a discussão avance e que se chegue num bom termo aí. E o imposto de renda é sim, nós dois aqui somos suspeitos para defender, ferramenta essencial para que a justiça fiscal seja condição para a justiça social. Defendo isso sempre que posso e concordo plenamente. Você citou, Cristóvão, alguma coisa sobre seu futuro livro. Ainda assim, vou colocar a próxima pergunta que eu criei aqui no roteiro para você complementar. Você escreveu 2 livros sobre a história do imposto de renda.
como está o terceiro livro sobre os 100 anos de imposto de renda no Brasil. Ô, Walter, o livro está praticamente pronto, né? Está apenas fazer uma revisão final. E meus 2 livros anteriores foram editados pela Receita Federal. Eu abri mão dos direitos autorais, porque o meu objetivo era ajudar a disseminar a história do imposto de renda. E nada melhor do que a Receita Federal, que tem uma penetração, uma divulgação muito grande e ampla. E eu tenho para esse livro dos 100 anos 2 diretrizes que podem até dificultar a sua edição. Primeiro, o livro anterior foi publicado em 2014. Então, eu entendo que o livro dos 100 anos tem que ser melhor que o anterior. E está bem melhor, até porque ele tem as pesquisas que eu fiz de 2014 até hoje. Tá? E tem também mais informações para sugestão de colegas. Ele está bem melhor. E criou uma certa dificuldade, porque os fatos mais importantes da evolução do imposto de renda estão relatados no livro de 2014. Então, eu não podia pegar esses fatos novos que eu pesquisei e encontrei, eu não podia substituir pelos que estavam no livro anterior, porque a maior parte que eu pesquisei é complemento, um ou outro pode ser substituído, e com isso o livro ficou grande. Ele, no tamanho A4, em Time New Roman 12, ele está com 460 páginas, mas isso, numa diagramação, pode diminuir e melhorar um pouco. Mas é um livro grande. Tinha que ser. Eu não posso pegar e deixar de informar o que é de mais importante na trajetória do imposto de renda. Então, a primeira condição é que o livro ficou grande, o que pode dificultar a edição. Além do mais, isso é novidade, há muita tabela, há muito gráfico, há muita imagem novas. Então, com isso, o livro cresceu muito e o objetivo é isso, é fornecer subsídios para que as pessoas pesquisem e conheçam a história do imposto de renda brasileiro. Então, a primeira parte é isso, o livro ficou grande, dificultou um pouco a edição. E segundo que eu quis, eu gostaria que o livro, aí, uma certa tradição, talvez de pessoa mais velha, que queira o livro tem que ter uma versão impressa e eletrônica. Eu não concordo só com a versão eletrônica. Eu quero também uma versão impressa. Tem que ter as duas. A versão eletrônica, o custo é baixíssimo, mas ainda eu gosto de ver o livro em papel, pode ser uma pequena tiragem. E fazer só uma versão eletrônica seria mais fácil. Então, quem vai editar? Bem, a Memória da Receita Federal tem sido uma grande parceira incentivadora de meus trabalhos. Ocorre que nós sabemos, nós estamos com um governo novo, com a administração nova. Então, temos que esperar, sobretudo porque a administração pública está com pouco recurso. Vamos ver as prioridades que nós vamos ter. Nós podemos fazer uma edição menor, quantidade menor, mas o custo unitário para grande quantidade é menor. Se nós fizermos um livro com edição de 1.000 exemplares, vai ter um custo unitário menor do que fazendo para 100. Então, vai ter que ser visto tudo. Nós vamos aguardar. Eu não pensei no plano B. Eu primeiro fiz o livro pensando em ser publicado pela Receita Federal. Então, tem certas partes assim, eu consegui fazer um estudo de todos os diretores do imposto de renda, desde o primeiro até o 31 de dezembro, foi o último dia do anterior secretário. Então, isso deu muito trabalho. Para a Receita, esse é um dado importante. Para quem não é, se o livro não for publicado pela Receita, isso daqui pode sair. Então, eu não pensei no plano B. Meu plano A é esperar ver os novos nomes da Receita Federal, que só foram anunciados o secretário, o titular e o substituto, os outros não foram confirmados, não foram dados, tem que esperar e ver o interesse da Receita Federal. Se a Receita Federal não tiver interesse, eu abro mão do direito autoral, não estou cobrando nada. Meu objetivo é divulgar. Eu só peço o seguinte: 2 coisas. Não quero interferência, o livro é técnico, não é livro político, eu não faço análise. Aqui eu fiz algumas análises. O livro eu dou informações e você conclui da maneira que achar necessário. Agora, vai ver claramente, pelas comparações, que o nosso sistema tributário já foi mais justo. Isso vai ver, mas eu não digo, eu não comento isso no livro, mas deixa patente. Então, eu só quero isso, uma pequena quantidade para distribuir para quem me ajudou, inclusive o doutor Imposto de Renda, que tem sido um grande divulgador. Aí eu faço questão de uma pequena quantidade, pequena mesmo,
porque para entregar as pessoas que me ajudaram nesse trabalho. Então, estou aguardando. Se a Receita Federal não tiver condições de editar, por questão de custo, eu vou pensar no plano B. Tá? Eu tive, com a atual administração do Sindifisco Nacional, muito apoio. Tá? Muito apoio na divulgação dos vídeos, do trabalho, mas há uma restrição. Eu jamais concordaria que alguém cobrasse pelos meus livros. E do Sindifisco talvez ficasse muito difícil por causa de não sei se haveria muito interessados. E eu jamais concordaria em que fosse distribuído gratuitamente. O livro só concordaria se fosse para vender. Compra quem está interessado. Então, pode deixar no mercado também, ver a hipótese. Eu vou pensar no plano B, C, D, se alguém está interessado. Escrevi vários artigos aí para livros do Saindo do Imposto de Renda, pode ser que alguma dessas editoras se interesse, mas, no momento, meu plano A e único é só com a Receita Federal. Eu vou esperar a resposta da Receita para tomar um posicionamento. Agora, se o livro não sair da Receita, eu vou ter que fazer umas adaptações. Tá? Maravilha, Cristóvão. No que for possível, conte conosco para dar um pitaco, para dar um palpite aí, mas eu acho que vai sair pela Receita, seria o caminho natural, né? A Receita precisa de um conteúdo com essa qualidade e vamos ficar na torcida. E estamos caminhando para o final desse nosso primeiro bate-papo, ou melhor, papo cabeça com o Doutor Imposto de Renda. Olha, eu trocando o nome do nosso podcast, né? Papo cabeça com o Doutor Imposto de Renda, muita coisa boa, muita informação útil que nós tivemos. E deixo uma última pergunta, Cristóvão. O imposto de renda no Brasil completou 100 anos em 31 de dezembro de 2022. Merece comemoração? Bem, nós dois, eu vou responder essa pergunta separando o lado emocional. Nós dois trabalhamos décadas com imposto de renda, estamos trabalhando até hoje, e a gente tem uma convivência. Eu não digo que seja filho, mas foi um companheiro nosso, um amigão que nós tivemos durante décadas. Então, não quero ver sob essa ótica do nosso grande companheiro. Eu vou responder lembrando a primeira ou segunda pergunta que você fez sobre a importância do imposto de renda. Tá? Eu elenquei 3 aspectos da importância do imposto de renda. Primeiro, arrecadação. Segundo, justiça fiscal. E terceiro, imposto nacional. Vamos ver cada um. De termos racionais, sem paixão, porque às vezes a pessoa está tão decepcionada com o imposto de renda que é cobrado só de quem ganha menos, da classe média, e como vemos exemplos, os super ricos e os ricos não têm a contribuição que deviam ter, então as pessoas jogam todo o imposto de renda para o lixo. Não merece comemoração, não merece nada. Vamos ver racionalmente. Primeiro, quanto à arrecadação do imposto de renda, vamos ver a posição de hoje, a posição do dia 31 de dezembro de 2022, quando fez 100 anos, com a história. Tá? Em termos de arrecadação, eu posso dizer que o imposto de renda completa 100 anos na média histórica. Hoje, o imposto de renda tem 42%, 43% da Receita Tributária Federal. Tá? É a média histórica. Ele começou, como vimos, timidamente, foi subindo, em 44 atingiu o primeiro lugar, e o seu pique, o maior percentual da arrecadação do imposto de renda na história aconteceu em 1985, quando atingiu 57%. Tá? Hoje está na média. Então, a média dele não estou entrando em consideração de quem paga, estou vendo só o que entra. Tá? Quem paga é outro aspecto, mas o que entra em termos de arrecadação, que é a primeira característica do imposto de renda, está na média. Tá? Segundo, em termos de justiça fiscal, aí é a parte que está pior. Se compararmos o imposto de renda de hoje com o do passado e de outros países também, vamos comparar só com o passado, temos que ele já foi mais justo. Ele já foi mais justo. Aquele quadro que eu comentei, que está disponível nos dados abertos da Receita, que mostra que quem tem mensalmente uma renda total de mais de 320 salários mínimos, que dá uns quase 400 mil por mês, paga só tem tributado 30% do total que recebe. E quem tem 3, 4, 2 salários mínimos só tem isento 10%.
Isso não adianta dizer que na jurídica compensa tudo, mas é um quadro que agride. A verdade é que a isenção, a não incidência de imposto de renda tabela hoje é a menor da história. Isso é um fato que agride. E quem está na tabela progressiva? A maior parte é o trabalhador. Vamos dar outro exemplo. A Receita Federal tem nos dados abertos a relação dos rendimentos isentos não tributáveis. Sabe qual é o primeiro? Primeiro, rendimento de lucros e dividendos. Primeiro. Segundo, microempresa e empresa de pequeno porte. Terceiros, doações e heranças. Ou seja, esses três primeiros correspondem a 57% do total do rendimento isento e nenhum provém do trabalho. Então, nós temos um quadro, é só ver os dados que estão disponíveis, em que isenção e não tributável é para o capital e tributação na declaração é para o trabalho. E é um quadro que não pode continuar. Então, a parte de justiça fiscal é a parte negativa dos 100 anos. E a terceira, dizendo que é o imposto mais nacional, porque tem participação na arrecadação dos entes federativos. Uma parte fica com a União, uma parte com os estados, uma parte com o Distrito Federal, uma parte com o município, e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda ficam com 3%. Quanto a isso? Bem, como eu disse já neste nosso bate-papo, com a edição da Emenda Constitucional 112 de 2021, a União ficou com menos 1%. Então, a União hoje tem 50% do que arrecada do imposto de renda e os estados, os municípios passaram para 25,5%, e estados e Distrito Federal 21,5% e 3% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa, para quem acha que o imposto de renda tem que ser nacional, tem que ter a participação maior dos municípios, é o melhor momento da história. E nunca nós tivemos tanto participação percentual de arrecadação do imposto de renda para municípios, Distrito Federal e estados como hoje. Então, podemos dizer que esse é o ponto forte. Então, em suma, sem paixão, analisando friamente, primeiro, em termos de arrecadação federal, completa 100 anos na média. E, em termos de justiça fiscal, o pior momento de sua história. E, em termos de seu imposto nacional, o melhor momento de sua história. É esse, então, um resumo do imposto de renda de hoje em relação ao que aconteceu nos 100 anos. Ótima análise, como você disse, sem paixões, pé no chão, em cima dos números, e realmente precisa ser feita alguma coisa com relação a aproveitar o potencial que o imposto de renda da pessoa física representa na direção de uma melhor distribuição de renda e da justiça fiscal. Estamos chegando, Cristóvão, ao final do nosso episódio de hoje, esse episódio de estreia do nosso Papo Cabeça. Agradeço, Cristóvão, a você por ter compartilhado comigo e com os espectadores tantas informações. O nosso melhor, muito obrigado, e passo a palavra a você para uma consideração final, deixando aqui minha gratidão, a gratidão daqueles que vão acompanhar, assistir e ouvir esse primeiro episódio. Valeu! Ô, Walter, quem agradece sou eu. Eu já sou um fã o Pílula do Doutor Imposto de Renda. Está disponível a 0 hora de terça-feira. Geralmente eu vejo na terça-feira mesmo, mas quando não vejo na terça, no dia seguinte. Então, já sou um fã do Doutor Imposto de Renda e fiquei muito orgulhoso, lisonjeado por ter sido convidado para a estreia do Papo Cabeça. É mais um evento seu de sucesso. Eu fico impressionado com a sua disposição. Nós estamos aposentados, mas você tem uma estrutura desse doutor Imposto de Renda muito boa, divulgação. Eu leio os seus artigos, que de vez em quando são publicados no Portal Contábeis, sempre são interessantes, sou um fã do seu trabalho, e divulgo, sempre repasso assim para as pessoas, que eu acho que a pílula do doutor Imposto de Renda é na medida certa. Uma vez por semana, dura de 10, 9 minutos, e sempre um fato importante. Então, eu só posso agradecer ao convite e vou continuar assistindo o Papo Cabeça de outras pessoas que vão ser convidadas. Quero agradecer também a todos e a todas
que assistiram a nosso bate-papo, a nossa entrevista, e eu estou sempre à disposição para divulgar e disseminar a história do imposto de renda. O nosso principal tributo, como eu disse, o de maior arrecadação, o que mais pode fazer justiça fiscal, o imposto mais nacional. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, Cristóvão. A gente queria marcar esse primeiro episódio, esse episódio de lançamento, e ninguém melhor que você, com todo esse conhecimento, com todo esse estudo aprofundado, para conferir um brilhantismo todo especial. Muito obrigado mesmo. E deixo o convite para o nosso próximo episódio. Como disse, os assuntos serão mais variados, não só imposto de renda da pessoa física, como faço lá no Pílulas do Doutor Imposto de Renda. No próximo episódio, falarei sobre transformação em negócios contábeis, estratégia, inovação e gestão, com 2 convidados super especiais, Raul Groppo e Bruno Ponte, da empresa Transforma Negócios. Anote em sua agenda. O episódio irá ao ar no próximo dia 16 de fevereiro. Você é nosso convidado. Até lá. Valeu! Obrigado por ter ficado conosco. No próximo episódio, mais um assunto relevante especialmente para você. Até lá.